Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quero te deixar uma mensagem nessa noite para você, que é membro da Igreja Metodista Pentecostal, que eu sou pastor, Caxias da Congregação Santa Marta. Hoje seria mais uma semana de oração, que estaremos reunidos orando, falando com o Senhor em oração, terminando hoje. E hoje também é o que em todo mundo é chamado de Sexta-feira Santa. Às vezes eu falo na igreja, eu compreendo até todas as pessoas que falam da maneira, né, nós estamos comemorando a Páscoa, mas eu acho um pouco diferente. Acho que o cristão não comemora exatamente a Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica colocada no Antigo Testamento. O próprio Cristo participou de várias Páscoas porque ele era judeu e estava com eles lá. Mas a igreja, ela comemora, na verdade, neste momento, a morte de Cristo e domingo a ressurreição de Cristo. O que acontece? Hoje queremos falar sobre a morte de Cristo. Para isso eu quero deixar um texto com você, que Deus colocou no meu coração, que está no 1 Pedro, capítulo 1, que diz assim, a partir do versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingindo, amados ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, vive e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Temos dito várias vezes, e repetimos, a mensagem simples do Evangelho. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo transforma a vida do homem, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para arrebatar a sua igreja. Mas como eu recebo Cristo como Salvador de minha vida? Preciso aceitar o plano de salvação preparado por Deus. Aqui chega a citar no versículo 20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Lá no livro de Apocalipse diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Algumas pessoas olham lá em Gênesis e vê que quando Deus criou o homem perfeito, colocou ele, o homem, logicamente a mulher, colocou ele no jardim do Éden e deu as ordens para ele como deveria fazer. E quando o homem então ouve a voz da serpente e acaba caindo, né? Ele e Eva acabam pecando, comendo do fruto, e aí vem a maldição da morte, de todas as coisas que vêm sobre o homem. Parece que Deus foi pego de surpresa, mas Deus nunca foi pego de surpresa. O plano da salvação já estava preparado por Deus, antes mesmo de criar Adão e Eva. O Senhor já tinha o seu plano preparado. Ah, pastor, como é que eu vou compreender isso? Tem coisas de Deus que a gente não compreende.
Deus não é para ser compreendido, Deus é para ser aceitado e crido. Eu, como homem, sou finito, não posso ter um entendimento completo porque eu tenho uma mente finita, eu tenho algo que não posso saber tudo. Mas existe um ser superior, chamamos Deus, cremos que é Deus, o Criador do céu e da terra, que foi pregado na Bíblia Sagrada, porque acreditamos na Bíblia Sagrada, e os dois últimos versículos dizem assim: sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta permanece, essa palavra nos diz isto. Então, no momento certo, na hora certa, dentro do plano de Deus, depois do homem ter pecado lá no Éden, passado por várias situações, muitos outros momentos em que o homem cometeu erros terríveis, como aconteceu na era antes de Noé, e Deus manda o dilúvio e salva apenas Noé e sua família dentro daquela arca. Depois o homem na Torre de Babel, querendo se exaltar e ser maior que Deus, e Deus então coloca a diferença de línguas, né? E o homem tem que sair por ali. Depois Deus chama Abraão, e Abraão faz a sua parte e obedece a Deus, e Deus diz que faria dele uma grande nação. O Senhor falou para ele que a sua descendência seria como a areia da terra, do mar, e seria como as estrelas do céu, a areia, a descendência material de Israel, e as estrelas do céu, aqueles que são filhos de Abraão pela fé, a igreja de Cristo, ou todos que acreditaram no Senhor Jesus Cristo desde então. Mas Abraão também sofreu suas provas. Depois o povo que veio através de Abraão, sua descendência, foi para o Egito, e o faraó tentou os atacá-lo, o faraó tentou destruí-los, mas o Senhor os guardou. Depois eles foram e ganharam a terra prometida, mas lá na frente eles pecaram, e Deus permitiu que Babilônia viesse, tomasse, levasse eles 70 anos de cativeiro, mas eles voltaram. E aí Deus preparou um momento, e foi um momento interessante na história, porque a Bíblia chega a dizer, e a história também nos diz isso, que Israel ficou 400 anos sem profecia, sem um profeta que lhe falasse. Entre o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, até a vinda do primeiro profeta, e segundo o Senhor Jesus disse, o maior de todos, entre os nascidos de mulher, não havia melhor profeta que ele, ou seja, João Batista, não houve palavra profética. Mas aí então Deus faz com que nasça João Batista e comece a anunciar, porque João Batista era como foi profetizado por Isaías, voz do que clama no deserto. Então profetiza que viria um que seria maior do que ele, e era o seu primo, porque João Batista era filho de Isabel, primo de Maria, Jesus Cristo, nascido de Maria, da Virgem Maria, por obra e graça do Espírito Santo. No momento certo, na hora certa, Deus preparou tudo para que ele viesse ao mundo. Ele nasce, ele cresce, e com cerca de 30 anos ele começa a pregar a palavra de Deus, aquilo que Deus queria. Depois, mais ou menos de um ano, ele chama 12 discípulos, ele tinha vários deles, mas trouxe 12 para mais perto, e os chamou apóstolos, e eles começaram a pregar a palavra de Deus em vários lugares. Jesus fez vários milagres, mas como diz em João capítulo 1, versículo 12, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto eles o receberam, Deus o poder de serem filhos de Deus, a saber os que creem o seu nome. Os judeus não aceitaram e o acabaram levando na cruz. E a cruz para muitos parece o final, parece uma derrota. Jesus foi derrotado na cruz, ele morreu, ele não pregou, ele estava aqui para pregar a palavra, ele estava aqui para ganhar muitas almas, ele estava aqui para estabelecer um reino. Não, Jesus não veio estabelecer reino. Ele vai reinar sim, lá na frente, depois da grande tribulação, no milênio, ele vai reinar sobre todas as nações. A Bíblia diz isso, profetiza isso, escreve isso, nós acreditamos na palavra de Deus. Mas ele veio aqui verdadeiramente para implantar o reino de Deus. O reino de Deus já está entre nós. O que é o reino de Deus? É a pregação do Evangelho, é o viver o Evangelho, é a igreja dele. Nós somos hoje representantes de Cristo. Lá em Antioquia, os cristãos, os discípulos foram chamados a primeira vez de cristãos. E ali eram pequenos cristos, era uma zombaria. Lá os pequenos cristos, aqueles que querem imitar o Cristo. Mas, na verdade, essa palavra tem muito mais profundidade. Em Efésios capítulo 3, quando Paulo ora a partir do 14, ele diz que nós tomamos o nome de Cristo sobre nós. Esse nome está sobre nós.
É o nome de Jesus. Foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Morreu para trazer a salvação. Morreu para dar autoridade à sua igreja. E aqui o versículo principal que nós queremos falar é o 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foi resgatado a vossa maior maneira de viver, com tradições recebeis de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nada deste mundo pode trazer a salvação. Nem a riqueza, nem a pobreza. Nem a mais absoluta conhecimento ou a mais absoluta falta de conhecimento. Nada vai trazer a salvação ao homem. O homem mais famoso do mundo ou o homem que ninguém conhece está lá. Nada disso vai garantir ao homem a salvação. Tanto um como o outro, o rico ou o pobre, o que sabe, o que não sabe, o que tem grande fama, o que não tem fama nenhuma, ou qualquer outra diferença, o que você possa falar de tribo, língua, nação, qualquer coisa, a única maneira do homem ser salvo, ser resgatado da sua vã maneira de viver, é aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador, porque os seus pecados serão perdoados. E é isso que nós estamos hoje comemorando. Comemorando, pastor, Jesus morreu. Não, é comemoração. A ceia do Senhor que participamos é uma comemoração. Porque se não fosse a morte de Cristo, nós também estaríamos destinados ao inferno. Mas, quando aceitamos a Ele como o único Salvador, por causa da sua morte naquela cruz, nós hoje temos salvação e vida eterna. E por isso nós estamos felizes. Mas eu só quero dizer uma coisinha para você. Bem pequenininho. Nesta sexta-feira. Não é o almoço em família. Não é o comer o peixe, que muitos programizam. Não é o chocolate. Não é outras coisas mais que as pessoas se preocupam na Páscoa. Não deveriam, se preocupam, mas não deveriam se preocupar. Ou pensar como principal. O principal é entender o que Cristo fez por nós. E o que é que Ele quer que nós façamos em nome dEle e por Ele. Porque Ele nos chamou para anunciar o seu Evangelho, através de pregar e através de viver o Evangelho de Cristo. Deus possa te abençoar neste dia. Eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Pai querido, neste dia, que simbolicamente, nós sabemos que o calendário mudou muitas vezes, então, se formos, Jesus morreu na sexta, for colocar, não vai bater nesse dia, mas o mundo comemora assim, vamos dizer, o dia em que Cristo morreu na cruz. Então, comemora o fato de Cristo ter morrido. Então, Ele morreu na cruz para trazer a salvação e a vida eterna. Foi com esse sangue precioso que nós nos tornamos remidos e lavados no sangue do Cordeiro, igreja de Cristo. Possamos fazer jus a isso, possamos verdadeiramente valorizar o que Cristo fez por nós. E viver uma vida de santidade, uma vida perfeita diante do Senhor, uma vida que busque santificar e glorificar o nome de Cristo através das nossas atitudes. Ajuda o teu povo. Estamos vivendo um momento de distanciamento social, mas com Cristo não tem distanciamento. O céu está aberto para você falar com Ele. O céu está aberto para você. O véu do tempo foi rasgado de alto a baixo quando Cristo morreu naquela cruz. O novo caminho se abriu para que nós pudéssemos, enfim, ter comunhão com Ele, para a glória de Deus. Pai, entrega os teus filhos nas tuas mãos, agradecido por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, que essa mensagem possa abençoar a tua vida nesta noite. E você reflita na palavra de Deus. Não foi com ouro e nem com prata que você foi resgatado, mas com o precioso sangue de Cristo, que morreu por ti na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.